Saudações, amigos e amigas, estamos aqui nesse quadrozinho que eu criei hoje mesmo, que se chama Lendo com Colas. A gente vai ler juntos livros que eu acho interessante, ou então uma parte de um livro que você queira que eu leia para você, a gente vai ler junto, começando hoje. Esse aqui é o livro Você Faz a Diferença, tá? Esse é um livro muito bacana. E ele se chama Você Faz a Diferença, como suas atitudes podem revolucionar a sua vida. O autor é o John C. Maxwell. É muito legal. E tem uma espécie de testezinho que se chama Como sua atitude pode fazer diferença com relação ao medo. Então ele fala aqui de uma forma que ele faz algumas perguntas. Ele pergunta até que ponto o medo é um fator determinante em sua vida, né? Até que ponto o medo é um fator que determina a nossa vida para bem ou para mal. A maioria das vezes é para o mal, né? Quando a gente está com medo, a gente não consegue fazer algumas coisas e essas coisas são as mais importantes da nossa vida, que a gente precisa realmente fazer aquilo que é para a gente mudar de vida, de uma situação que a gente não está sendo feliz para uma melhor. Então tem algumas perguntas aqui também. Até que ponto ele domina nossa atitude? Né? Até que ponto o medo domina nossa atitude para que a gente fique estagnado, paradinho nesse lugar? Até que ponto, né, isso acontece? Aí tem uma avaliação, tem aqui 5 pontos. E se você estivesse lendo o livro aqui, né? Se você estivesse lendo o livro, você iria ler todos os perfis que ele traçou, o autor, e depois você veria a resposta. Mas vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler é, o, os tópicos um e 2, e se você se identificar com um e com 2, você vai ver a resposta do que fazer com relação à sua atitude, né, que eu vou falar aqui a resposta, porque tem os 5 tópicos e depois ele vai explicando. Vou dar um exemplo aqui. O tópico um diz assim: não lembro da última vez em que realmente tive medo. É o perfil da pessoa, que é o número um no perfil aqui do autor, né? É uma pessoa que diz assim: eu não lembro da última vez em que realmente tive medo, mesmo correndo riscos consideráveis diariamente. Então é uma pessoa que, mesmo correndo riscos, ela não lembra que passou por essas questões muito perigosas, né? E a número 2 é raramente tenho medo. E só tenho quando alguém próximo a mim está fisicamente em perigo, está em perigo ali de acontecer uma coisa mais grave, né, com aquela pessoa. E assumo riscos razoáveis e consigo lidar bem com a ansiedade. Então são 2 perfis, o número um e o número 2. Para a gente reafirmar mais, é a pessoa que não lembra da última vez que teve medo. Então isso é uma coisa que raramente acontece com essa pessoa. Ela fica com medo, então ela nem se lembra quando é que ela teve medo. Então é uma coisa que não é muito do dia a dia dela, né? E o perfil 2 é que raramente teve medo só quando uma pessoa realmente está correndo perigo, né? Fisicamente. Ela assume riscos razoáveis. Então, para esse perfil um e 2, se você se parece com essa pessoa que não lembra da última vez que teve medo, raramente teve medo, é o perfil um e 2, tem as seguintes respostas. Aí tem o seguinte: você é uma pessoa pouco comum que não tem medo normal. É uma pessoa pouco comum, né? Porque o comum seriam pessoas que têm muito medo. A maioria das pessoas tem medo de algumas questões, e uma pessoa que não tem medo é uma pessoa pouco comum. Então foi classificada como uma pessoa pouco comum. Então você é uma pessoa pouco comum que não tem medo normal, talvez até quando está em situações perigosas. Então essas pessoas com esse perfil um e 2 aqui, elas não conseguem ter medo até quando é necessário ter medo, numa situação muito perigosa até para ela mesmo, né? Então ela não consegue ter medo nessas situações. Então ele fala aqui, o autor, que é o John C. Maxwell, o que ele fala? Ele fala que a pessoa tem que moderar um pouco, então tem que pensar um pouco antes de tomar essas atitudes muito perigosas para ela mesma, mesmo tentando ajudar outras pessoas, né? Então tem que diferenciar essas situações com sabedoria. E vamos agora para o 3. Vamos para o 3. Isso mesmo, o 3 e o 4. O 3 e o 4, esse perfil de pessoa falou o seguinte:
Tem um pouco mais de medo do que gostaria de ter, e se tivesse mais coragem, faria mais das coisas que realmente gostaria de fazer na vida. Então, esse perfil 3 é uma pessoa que conhece e sabe que ela tem medo e que esse medo atrapalha, né? E que se ela não tivesse esse medo, ela faria muitas coisas que tinha vontade, né? Esse perfil 3. O perfil 4, o medo é um fator expressivo em minha vida diária. Evito qualquer coisa que considero arriscada ou perigosa. Então, é uma pessoa que evita qualquer situação que seja arriscada ou perigosa. Então, às vezes, a gente tem que entrar em algumas situações que realmente a gente precisa. Tem aqui 5h33, tô ligado aqui no tempo. Para não ultrapassar aí os 10 minutos. Então, vamos lá. Então, essa pessoa é excessivamente preocupada, né? Tem muita preocupação e... Como é que é? Tem muito medo... essa pessoa evita fazer qualquer coisa que considera arriscada ou perigosa. Qualquer coisa que considera perigosa ou arriscada. Então, é uma pessoa que vai evitando, 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 e em algum momento da nossa vida a gente tem que arriscar um pouco, né? Então, esse perfil 3 e 4, o que significa isso? Essas pessoas com esse perfil, se você se identificou com esse perfil, é o seguinte: você está em uma excelente posição para melhorar a sua vida, mudando sua atitude para com medo. Então, a gente tem que mudar a nossa atitude para com medo, né? A gente tem que mudar, transformar esse medo em algo que impulsione. Ah, tô com medo de fazer isso. Então, isso vai me impulsionar para que eu consiga e ultrapasse aquela situação de medo para eu conseguir fazer o que realmente eu estou desejando fazer. Então, o que tem aqui? Comece identificando a fonte de seus medos. Tem que saber o que está gerando esse medo, né? E transformar seu medo em paixão. Pode transformar um medo, que é aquela coisa que você teme bastante, em algo que você pode se apaixonar, né? Tem que se identificar ali com aquela situação, tem que saber de onde está vindo esse medo, identificar esse medo e depois fazer com que esse medo seja uma força para que você passe para outras situações que realmente você quer. É isso que ele quis dizer aqui. Para cada área do medo, imagine qual seria o equivalente positivo. Então, e crie um plano de ação para cultivar essa qualidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Que para cada medo que você identificar, você cria um plano de ação para sair desse medo. Então, se você tem medo de uma coisa nova, você cria uma ação diferenciada. Então, cada vez que você vai criando situações que você pode sair, né, daquela situação de medo, então é cada vez melhor. E o seu cérebro vai trabalhando cada vez mais para sair daquelas situações. 7 minutos. Então vamos lá. Ainda tem o quinto. O quinto, a pessoa, o perfil tem o seguinte: tenho medo de muitas coisas no dia a dia e isso muda meu modo de levar a vida. Essa pessoa que tem medo de muitas coisas no dia a dia. Muitas, 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 muitas coisas. Medo ao extremo. E o que tem aqui? Então o medo está realmente levando o que há de melhor em você. Que é justamente o que não pode acontecer. O medo não pode levar o que tem de melhor na gente, né? Então a gente tem que realmente mudar. Se a gente tem muito medo durante todo o dia, durante a nossa vida, a gente tem que mudar isso porque ele não pode levar o que a gente tem de melhor, né? E você terá dificuldade para vencê-lo sozinho. Converse com conselheiros, com amigos, né? Com pessoas que podem dar um conselho, pessoas que já estão mais acostumadas a saber lidar com os seus medos e ultrapassar esses medos podem ajudar essa pessoa que tem esse perfil, né? Que tem medo de tudo durante todo o dia. E a mensagem principal é essa: o medo não pode deixar e não pode levar o que a gente tem de melhor. Tá bom? Lendo com Collins, só relembrando aqui, é o livro Você Faz a Diferença. Como sua atitude pode revolucionar a sua vida. Esse livro aqui é de cabeceira, eu adoro ele. Tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo que eu vou ler pra você. Você pode me indicar. Eu vou lendo aqui por enquanto. Esse livro aqui a gente ainda vai ler bastante. Beijão, tchau, tchau.